Pessoal, hoje eu quero falar com você, baterista iniciante intermediário, tá? Se você toca há 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, eu quero ajudar você com algumas dicas que eu coloquei no título aí, né? O título já diz tudo, né? Então eu quero te ajudar, tudo que você precisa saber, tudo que você precisa organizar, tá? E eu vou usar o meu exemplo e eu vou dizer para você coisas que eu fiz de errado e que me atrapalharam, né? E que você pode evitar, né? Algumas coisas são inevitáveis, e isso talvez seja o lado ruim da coisa. Tem coisa que é inevitável, vai ter que acontecer com você. E você vai aprender dentro disso. E tem coisa que dá para desconsiderar e evitar. Então eu quero te ajudar nesse sentido também. A aceitar as coisas que são inevitáveis e a tentar mudar aquelas que dão para mudar e para você ter mais, enfim, ser mais eficaz, ser mais produtivo nos seus estudos, tá certo? Antes de tudo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o comentário aqui abaixo, deixa o like, enfim. Se você não me conhece, meu nome é José Neto, sou baterista, publico vídeos aqui diariamente, não, periodicamente, semanalmente, no YouTube para ajudar você nesse universo baterístico, com dicas reflexivas e práticas. Então eu nunca venho aqui com exercício 1, 2, 3, 4. Eu sempre gosto de trazer questões para a gente pensar e relacionar com a nossa vivência prática. E esse tema de hoje ele é super isso, relacionando com a vivência prática de alguém que está começando. Então eu quero te ajudar, tá? Vamos lá. Ponto número 1 que eu quero tratar com você é o seguinte: a posição da sua bateria diz muito sobre você, tá? Então é o seguinte, a ideia básica, eu vejo muitos bateristas tocando por aí com a bateria toda esgarçada, toda torta, toda esquisita. E não é por ser torta ou esquisita, que tá feio, não é por questão estética, tá? Mas por questão de ver que o prato de ataque de condução está mal posicionado, o prato de ataque está mal posicionado, os tambores estão muito altos, a caixa está muito baixa, né? Enfim, a posição do hi-hat está muito alta, e o cara toca com o hi-hat aqui, a caixa muito baixa. Enfim, isso tudo prejudica teu som. Então a dica número 1, corrija o seu kit. Como que você corrige teu kit? Ponto número 1, é básico isso aqui. Você tem que atingir tudo, sem fazer esforço. Ó, o prato tá aqui, com a mão esquerda. Ó, o outro aqui. Eu consigo tocar, ó, normal, ó. Agora, a partir do momento que eu tenho que levar o corpo para atingir uma peça, né? Ou se eu tô tocando e eu tô ficando assim, ó, esticado, ó, o meu prato tá aqui, ó. Isso prejudica o som, prejudica a tua técnica e prejudica a tua saúde. Pode te machucar, né? Então, procure montar o seu kit todo para você. A bateria é um instrumento que permite isso, né? Aliás, um dos únicos que permite isso é você montar ela adequada a você, trazer para perto. Não precisa ficar também, né? Não precisa trazer ela agarrada em você, mas a ideia é atingir tudo, né? Eu tenho a estatura média, 1,70. Para mim aqui, ela está confortável. Talvez para um cara de 1,90 m, ela já está muito apertada. Aí o cara ele expande um pouco mais a distância, mas de modo que ele consiga atingir tudo. Então esse é o primeiro ponto. Se o teu kit está desajeitado, você precisa arrumar. Precisa deixar ele legal para você. Esse é um ponto chave da questão. Ponto número 2. Lembrando, falando da minha história, a minha primeira bateria era péssima, inclusive, né? É que esses vídeos eu meio que publico direto, eu não coloco foto, mas um dia eu vou colocar a foto da minha primeira bateria. Ela era bem simples, era bem humilde, eu ganhei, foi muito legal ter ganhado, mas em comparação com os kits que a gente tem hoje, era uma bateria muito inferior. E não dava para posicionar muito bem os tons, então ela ficava bem esquisita, os tons ficavam bem distantes um do outro, assim, né? Mas eu, de uma certa forma, eu já tinha esse negócio de tentar deixar ela bem pertinha de mim. Eu não gostava de tocar com a bateria muito longe, com as peças muito longe. Então eu sempre tive essa coisa de as peças bem perto. Mas eu errava na caixa, eu deixava a caixa muito baixa, enfim. Então,
procure consertar. Isso pode mudar muito a tua forma de tocar e pode encurtar caminhos, tá? A galera fala muito de encurtar caminho, então montar o instrumento adequado a você pode ser interessante. Ponto número 2, técnica de mão. Né? Eu tive pouco contato no meu início com conceitos de técnica de mão, por vários motivos. Primeiro porque eu tinha 11 anos de idade, né, quando eu comecei, isso em 98. Eu acho que eu não tinha, como que eu vou dizer para você aqui no vídeo, eu não tinha muita condição de aprender a relacionar toda aquela informação, a diferenciar um full stroke de um downstroke, de um tap stroke, de um upstroke, a empunhadura francesa, americana, alemã, enfim. Acho que é muita informação para um garoto de 11 anos. Então, o caminho que eu segui, né, que é o que eu recomendo muito para adolescente, pré-adolescente, criança, é o caminho do som, né, da percepção. Não é? Tanto que eu aprendi violão autodidata, eu aprendi teclado autodidata e por ficar tocando. Então, muita coisa aqui eu fiz na orelhada, mas chegou uma hora que deu problema, eu precisei recorrer à técnica. Então, se você está nos seus primeiros anos aí, 2 anos tocando bateria, 3 anos, já vai pesquisar sobre técnica de mão. Não sai por aí distribuindo notas sem esse conceito de saber o que é um downstroke, o que é um upstroke, o que é um tap stroke, um full stroke. Isso é importante você saber, porque vai fazer diferença. Chegou um ponto da minha jornada que eu senti falta disso. E eu precisei correr atrás e trabalhar com as técnicas de mãos. Porque as técnicas de mãos são os elementos da dinâmica que você vai aplicar. Né? Para nota acentuada, para nota não acentuada. Algumas notas eu acentuo, outras não. Né? Essa noção de golpe é importante. Ponto número 2. Primeiro foi posição. Ponto número 2, técnica de mão. Tá? Ponto número 3. Problemas que são inevitáveis. Agora eu quero falar com você. Você vai passar por isso, não adianta. Se não passou, vai passar. Se está passando, eu quero te confortar. Tá ok? Andamento. Todo baterista iniciante, eu estou tirando essa informação da minha cabeça, mas da minha vivência, tá? E da vivência de outros que eu conheço. E de outros músicos também. Problemas de andamento, quando você é iniciante, intermediário, você vai ter. Porque você está em processo de formatação ali das coisas. Você tem que lembrar que você está tocando um instrumento, que você está coordenando quatro vozes ao mesmo tempo. Aqui, aqui, aqui e aqui. E em tudo isso aqui. Então, equilibrar tudo isso é a mesma coisa de você pegar 4 laranjas, né, e ficar ali, ó, uma pode ser que caia, né? E essa uma que cai derruba as outras também, porque você pode perder a atenção e cai tudo. Então, a questão do andamento é normal, é natural, tá? E tem duas questões. Por que você tem problema com o andamento? Aí eu vou tentar te ajudar a reverter um pouco essa situação, mas é inevitável de ter. Você vai passar por isso e com o tempo isso se resolve. Tá ok? Ponto número 1, por que você tem problema de andamento? Ansiedade. Você está tocando devagar, ó. Né? Aí você vai fazer a virada, aí sai. Correu. Porque você saiu dessa situação de groove. Às vezes corre até no groove mesmo, tá? Tem aquela corridinha que a gente dá às vezes no finalzinho do groove para sair para virada. É sintoma de ansiedade, né? de nervosismo na hora de fazer a virada. Então, a melhor dica que eu poderia te dar, esteja consciente, tanto aqui como aqui. Né? Sempre tá com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não precisa ficar contando, mas se você tem essa ideia de que tem um pulso aqui, ó, eu posso marcar o pulso na baqueta, ó, acentuando aqui, ó. 1,
Aí quando eu faço para virada, o hi-hat marca com o pé, ó, os tempos. Então essa é uma noção interessante de se ter. Outro fator que faz você ter problema de andamento é resistência. Tá tocando rápido, aí começa a cansar e vai perdendo também. Tem a ver com resistência. Aí, para resolver isso, é estudar mesmo, metrônomo, rudimentos, que aí você tem uma solução para isso, nesse segundo fator. Mas, para te tranquilizar, problemas de andamento todo mundo tem. Não dá para pegar um batera iniciante e cobrar que ele seja um metrônomo ambulante. Eu sou da seguinte tese: ninguém é metrônomo ambulante. Eu acho. Eu acho que existem bateristas mais experientes com o metrônomo pela vivência que eles têm. Então, por exemplo, o cara que grava muito, que trabalha em estúdio, né, ele tem uma experiência com o metrônomo muito mais prática do que aquele que toca no barzinho. Entendeu? O cara toca no barzinho, relaxado ali, não tem metrônomo, não tem nada. Então, às vezes esse cara tem que tocar com o metrônomo, talvez ele estranhe um pouco. Mas o cara do estúdio, para ele, tá relax tocar com o metrônomo, porque ele está acostumado. Mas eu não diria que nem esse que está acostumado com o metrônomo seja um metrônomo ambulante. Nós somos seres humanos, né? A gente não é máquina. Então, uma oscilaçãozinha acontece, né? Então, fique tranquilo, você não precisa ser máquina, tá? Se você quiser muito tocar no tempo, você consegue, é só ficar com o metrônomo ali e insistir nessa questão, tá? E aí eu vou chegar na quarta, que aí já falei bastante sobre posição, sobre técnica e sobre andamento, né? A quarta dica, e vai ser a última, né? Eu acho que você tem que pensar que você é um músico em construção, você é um batera em construção, independente da sua idade, tá? Se você tem 15, se você tem 50, se você tem 70, você é um músico potencial, né? Em evolução, em formatação, em crescimento. Então você tem que se permitir passar por essas etapas todas, entender qual etapa que você está, entendeu? E seguir tranquilo, sem neura. Né? Porque tem coisa que é inevitável e tem erros que fazem a gente crescer. Né? Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz como baterista, eu nem digo profissional, porque na época eu tinha. O primeiro cachê que eu recebi na vida nem foi tocando bateria, foi tocando percussão. Eu tinha 16 anos e eu toquei num baile da saudade e eu toquei percussão. Fui fazer um sub, não é? E eu toquei bongô, toquei panderola, toquei pandeiro, cansei pra caramba. Ali eu já vi que não é fácil. Eu toquei 4 horas, o baile da época era isso, né? 4 horas seguido, né? Mas toquei samba, toquei bolero, toquei rumba, foxtrot, essas coisas de baile, né? E não toquei bateria até então. Aí me deram a oportunidade de tocar na hora do. Fizeram sacanagem comigo também. No baile são seleções de ritmos, né? Então tem a seleção de foxtrot, que é aquele ritmo que é, né, meio essas coisinhas. Aí tem os bolerinhos, né? E aí, como tinha um baterista lá, um vovozinho, né? Me deixaram tocar uma seleçãozinha na bateria. Mas foram sacanagem, porque me botaram para tocar samba na bateria com 16 anos, né? Você acha que eu tinha domínio? Eu não tinha. Então eu lembro muito bem, nesse primeiro trampo aí, com 16 anos, que a cantora virava para trás e falava: tá caindo o andamento, né? Porque eu não tinha. Então eu tava cansando e tava perdendo a resistência. E eu não conseguia resolver, entendeu? 16 anos, eu comecei com 11, fazia 5 anos que eu tocava. Eu tava nessa fase inicial. Então é inevitável. Não, eu não fiquei arrasado, não. Voltei para casa feliz da vida, tinha tocado o baile, ganhei um cachezinho. Foi o primeiro cachê. Depois disso, alguns meses depois, eu fui fazer o primeiro baile. Eu toquei muito em baile, hoje eu não toco mais, mas eu toquei muito baile, tocando batera. Foi a primeira vez que eu toquei bateria. Profissionalmente não. Eu não acho que foi profissional, ainda foi muito amador ainda, mas foi assim, recebendo um cachê e tocando num baile, aqui no clube da cidade. Eu estraguei o baile
inteiro, por vários motivos. Primeiro, eu não tinha preparo técnico ainda para fazer, eu não tinha preparo musical para fazer, nem instrumento eu tinha, que eu peguei um instrumento emprestado. Eu peguei uma bateria, uma Pice emprestada, né? E o pessoal que me colocou para tocar, faltou noção, né? Eu tô colocando um menino de 16 para 17 anos para tocar, eu preciso ver se ele tá apto. E me colocaram, e eu fui na cara e a coragem, né? Então eu quero dizer para você que é inevitável você fazer uma caquinha. E eu fiz. Esse aí já fiquei mais triste, mais arrasado. Mas depois o tempo passou, eu estudei, tive essa compreensão dos golpes, e eu toquei com todo mundo depois de novo, com essa galera que eu toquei aí, que eu errei, toquei de novo. Então eu tive aquela coisa de, eu lavei a alma depois com essa galera, né, e saí por conta própria. Assim, agora eu não toco mais com eles também, né, mas toquei, fui lá, fiz o trampo certo. Hoje eu faço com uma outra concepção, né, tanto em questão de conhecimento de técnica, conhecimento de repertório, enfim, não sou perfeito, erro, continuo errando algumas coisinhas, mas eu quero dizer para você que é inevitável o erro. Então fique tranquilo, você está tocando na igreja lá e está errando, relaxa, é assim mesmo, não tem jeito, tá? Mas vai tentando melhorar e resolver as coisinhas que você vai chegar lá. Você é um baterista em formação. Então, para mim fechar esse vídeo, essa formação ela não vai acabar nunca. Então segue, aproveita o caminho, estude aquilo que você consegue resolver, resolva. E uma frase final, que é uma coisa que eu trabalho isso na minha vida constantemente. Aquilo que não é culpa minha, eu não tenho por que sofrer. Então, se você está tocando e está tendo problema, mas não é culpa sua, não sofra. Faça o teu trabalho, vira as costas e vai embora. É simples assim. Toque, se você que toca na igreja, toque. Se não tá errado, não é culpa sua, pega suas coisinhas, pega seu bagzinho de baquete e beleza, entendeu? Aquilo que é culpa sua, resolva devagarzinho, com essa paciência, que você vai chegar lá. Forte abraço, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Aguarde que já já nós vamos ter o nosso curso aí, Viradas Criativas, tá bem legal. Eu vou trazer novidades aqui para vocês. Valeu, tchau, tchau.